Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo certo? Como é que você tá, pessoal? LGPD aqui, a gente vai falar hoje, pessoal, sobre quando não se aplica a LGPD. A gente viu na aula passada quando que a gente tem a aplicação, né? Qualquer operação de tratamento que seja realizado por pessoa natural, pessoa jurídica, direito público, direito privado, independentemente do meio, da sede, né? Onde estão localizados os dados, desde que sempre tem alguma coisa de território nacional envolvida. Tratamento tenha sido realizado no território nacional, tenha o objetivo de oferecer ou fornecer bens, serviços, tratamento de informações de dados de indivíduo no país, tá? Ou tenham sido coletados no território nacional. E agora a gente vem falando aqui quando não se aplica a LGPD. Vamos juntos? Olha aqui. Ah, professor, estou curioso aqui, né? Existem situações aqui, cara, que eu não vou aplicar a LGPD? Com certeza. Presta atenção. A primeira situação que a gente vai estabelecer aqui e que a gente não vai ter a aplicação da nossa querida LGPD é a situação de um tratamento de informações que tenha sido realizado. Ó, se o tratamento ele foi realizado por uma pessoa natural, PN, pessoa natural, tá? Só que o fato de ter sido realizado por pessoa natural já quer dizer que não se aplica a LGPD? Não, não. O fato de ter sido realizado por pessoa natural e o objetivo, a finalidade desse tratamento é fins particulares e não econômicos. Se forem fins particulares ou não econômicos, o tratamento realizado por pessoa natural, eu não aplico o LGPD. Então vamos supor que você, né, tá se mudando de uma cidade para outra cidade, beleza? Aí, tá, pessoal, uma situação hipotética aqui, tá? Só viajando só para você entender mesmo. Aí você, cara, eu quero saber qual que é o melhor bairro aqui desse local, né? Como que a galera se sente aqui? Aí você vai em um bairro, faz uma pesquisa com uma galera ali, coleta as informações, o que o cara acha daquele bairro e tudo mais. Aí vai lá no outro bairro, pega, coleta aquelas informações. Bom, você coletou informações das pessoas, o que ela acha de tal bairro, né? O documento dela, por exemplo, beleza. Para justamente saber onde que você quer morar, onde você vai morar. Ou seja, são fins particulares e não econômicos, tá? Completamente diferente se você vai coletar essas informações e vai vender esses dados para uma imobiliária, por exemplo, né? Que daí vai oferecer algum serviço. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando uma pessoa que está coletando informações para... Daí, ó, tem um hospital público aqui perto, de qualidade, o que você acha dessa escola aqui, da educação aqui perto? E aí você está fazendo uma coleta, tratamento de informações, mas para fins particulares e não econômicos. Não aplica o LGPD nesse caso. Então, se ele foi realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos Você aplica a LGPD? Não, tá? Cuidado, ele querer falar que também acontece a mesma coisa para pessoa jurídica, vai estar errado. Pessoa jurídica, mesmo que seja para fins não econômicos, eu aplico o LGPD, aqui é só em relação à pessoa natural, tudo bem? Maravilha, vem comigo. Ainda, eu não vou aplicar a LGPD se o tratamento de informação ele foi realizado para fins exclusivamente, e aqui está uma característica bem marcante dessa lei. Em várias situações ela fala exclusivamente. O aluno tem o pensamento de que, se falou exclusivamente está errado. E nesse caso aqui não, tá? Não vai ser âmbito de aplicação da LGPD o tratamento realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Tudo bem? Então vamos lá. Se ele foi, né, coletado para fins exclusivamente, primeiro, jornalísticos, tá? Ó, tem acadêmicos de uma determinada
universidade, né, que eu estou fazendo, coletando as informações relacionadas à segurança, o que eles acham da segurança da redondeza daquela universidade. E aí eu coletei aquelas informações, fiz uma pesquisa para fins jornalísticos. Aí eu vou falar, olha, tais acadêmicos, pesquisa feita aqui, quantidade de acadêmicos, eles não se sentem seguros, por exemplo. Tá? É para fins jornalístico, exclusivamente jornalístico. Além disso, se for para fins exclusivamente artísticos, tá? Ou para fins exclusivamente acadêmicos, tudo bem? Professor, o cara está coletando informação, vou fazer uma monografia, né, do nível de satisfação dos servidores, por exemplo, de assistente administrativo de determinada universidade, em relação à sua carreira. E aí estou fazendo aí uma monografia sobre isso, né, sobre o que eles aspecto de recompensa, de evolução do cargo da carreira, porque eu estou fazendo um trabalho acadêmico. Beleza, nesse caso, eu não vou aplicar a LGPD. Pessoal, aqui eles são bem pragmáticos, eles vão falar, foram coletados, determinado aluno, ele coletou informações tal, e ele coloca lá, para fins acadêmicos, para fins jornalísticos, para fins artísticos, ele vai sempre colocar, a literalidade aqui é preponderante. Bom, no caso de fins acadêmicos, pessoal, a gente tem uma ressaltazinha para se fazer, vem comigo, ó. A própria lei, ela vai falar que deve observar as disposições, né? Nesse caso, a gente vai observar as disposições sobre informações pessoais e informações pessoais sensíveis. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou aproximar aqui para fazer uma anotação sobre isso. Ó, nesse caso aqui, a LGPD fala que deve observar as disposições da LGPD, né? Não aplica o LGPD aqui, só que ela vai falar aqui que tem que observar algumas coisinhas, só isso. As disposições sobre informações, tá? Vou deixar aqui bem pequenininho, ó. Pessoais e sobre informações pessoais sensíveis. Beleza? Beleza, professor. Não sei o que é uma informação pessoal sensível. Tudo bem, a gente vai ver isso, vai falar, né? Informação pessoal sensível é aquela, né, que é uma informação de uma pessoa natural, ou seja, é uma informação pessoal, mas que diz respeito à sua vida privada, à sua intimidade, à sua honra, né? Como, por exemplo, é uma situação, né, a orientação sexual da pessoa, tá? É uma convicção política, filosófica que ela tem. Beleza. Então, nesse caso, a gente vai observar. Fechou. Então, até agora, ó, eu não aplico o LGPD se o tratamento foi realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos, ou se foi realizado exclusivamente para JAA, fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Fechou. Tem mais um caso. Na verdade, são mais dois, né? Eu também não aplico a LGPD. Olha aqui. Eu também não vou aplicar a LGPD. Se o tratamento, né, ele foi realizado para fins exclusivamente também, para fins exclusivamente. E aí, galera, nós vamos ter aqui situações relacionadas à segurança, segurança pública, segurança do Estado, tá? Então, se eu coletei, vamos lá, a Polícia Civil está realizando a coleta de informações, né, que está relacionados à segurança pública, que ela está coletando informações para ver a implementação de um novo, ou de qualquer que seja, né, de uma facção criminosa,
Está coletando informações ali para saber se está se implementando ou não. Está relacionado à segurança pública. Então, aqui não vai ter aplicação específica da LGPD. Então, realizado para fins exclusivamente, aqui a gente vai pensar, ó, situações de segurança. Então, vem comigo. Ó. Então, primeiro, nós vamos ter duas situações que está relacionada, que vai ter a palavra segurança, beleza? Então, ó, se for relacionado, o professor vai aproximar só um pouquinho aqui, ó. Se for relacionado à segurança pública, ou mesmo se for relacionado à segurança do Estado. Então, vamos lá. Realizado tratamento de dados para fins exclusivamente de segurança pública, segurança do Estado. Tá na cabeça esses dois? Tá. Então, vem pro próximo. Além disso, se for exclusivamente no caso de defesa nacional, não aplico a LGPD. E por fim, também relacionado à segurança pública, para investigação e repreensão de infração penal. Então, ó, para investigação, tá? Investigação e repreensão, vou colocar aqui só investigação no esquema que já vai fazer você lembrar. Investigação de infração penal. Não vou aplicar a LGPD. Acontece que, eu vou fazer um asterisco aqui, ó. Nesses casos aqui, ó, nós temos várias peculiaridades que precisam ser observadas, beleza? Por exemplo, tem que ter regulamentação em lei específica. Esse tratamento não pode ser realizado por pessoa jurídica de direito privado. Aí tem as exceções, é uma coisa com uma cobrança com certa frequência, tá? Beleza. Além disso, e por fim, eu não vou aplicar a LGPD naquelas situações que o professor falou para você, que é uma exceção à aplicação da LGPD no território nacional. Beleza. Ó, antes lá, vamos revisar aqui, pessoal, porque mais importante do que só falar para você, eu quero que a informação venha e que ela fique. Então, ó, vai tentando pausar e relembrar. Ah, professor, não vou conseguir, só tenta. O importante é o esforço de você retomar a informação. Quando que eu não aplico o LGPD? Primeira situação, se ele for realizado para fins particulares e não econômicos. Por quem? Por pessoa natural. Beleza, você está lembrando, viu? Realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Tá lembrando que o acadêmico tem que respeitar as informações, as disposições sobre informações pessoais e informações pessoais sensíveis. Se ele for realizado exclusivamente para fins, e aí a gente tem sempre uma relação aqui com segurança, né? Segurança pública, segurança do Estado, segurança nacional, investigação, repreensão de infrações penais. E por último, né, aquela situação que é uma exceção quando o tratamento de informação for realizado no território nacional. Que situação é essa, professor? Quando o tratamento realizado no território nacional, ele está realizando o tratamento proveniente de outro país, tá? Só que, quando ele vem essa informação, eu tenho que devolver essa informação para o mesmo país, ou seja, provenientes de fora e que não vão ser objetos de compartilhamento com outros agentes brasileiros. Eu não posso chegar a essa informação, eu tratei e depois compartilhei com outros. Não, aí eu aplico a LGPD. Pegou e voltou. Da mesma maneira, não pode ser objeto de transferência internacional. Eu recebi com outro, né, país? Recebi do país de proveniência e mandei para outro. Não, eu tenho que receber e eu mando para ele lá de novo. É assim que funciona. E, por fim, esse país que eu estou recebendo aqui, ele tem que ter uma regulamentação, uma proteção, né, interessante. Não pode ser tudo jogado em relação a dados pessoais. Beleza? Proteção, tem que ter uma regulamentação mínima da proteção de dados também. Fechou. Vamos lá então. Então, ó, quando que eu não aplico o LGPD nesse caso? É a situação, galera, de informações, né, provenientes de fora do território nacional. Então, ó, tratamento de informações provenientes de fora
do território nacional. Ah, professor, se é fora do território nacional, então é evidente, né, que eu não vou aplicar LGPD aqui. É proveniente de fora, mas o tratamento está sendo realizado aqui, beleza? Se o tratamento está sendo realizado aqui, seria objeto. Então vamos lá, mas não vai ser. Quando? Aqui, ó. Então a gente tem que lembrar desses requisitos. Esse aqui é o único mais chatinho de toda essa parte aqui. Bom, não seja comunicado e nem compartilhado com o agente de tratamento brasileiro. Então esse é o primeiro ponto. O professor vai vir aqui, ele vai escrever, ó. Então, ó, proveniente de fora do território nacional e ele não seja comunicado, tá? E ele não seja objeto, ou seja, não seja compartilhado com quem, professor? Eu vou ter que diminuir um pouco tudo aqui. Tem que diminuir um pouquinho, tá bom? Não tem problema não, ó. Ó, beleza. Agora vai ficar bom. A gente vem pra cá. Não seja comunicado e nem compartilhado. Vou até arrumar isso aqui, para ficar bem bonitinho o nosso esquema, ó. Não seja comunicado e nem compartilhado Opa, apareceu uma travadinha aqui. Agora foi, coisa linda. Com agente de tratamento brasileiro. Então, ó. Com agente de tratamento brasileiro. Com agente brasileiro. Tudo bem? Fechou? Ele também não pode ser objeto de transferência internacional com outro país que não o de proveniência, ou seja, que não de onde veio. Fato é, a informação vem, ela tem que voltar. Então, também não pode, não seja transferido para outro país que não o de proveniência. Pessoal, esse caso aqui é um caso que a maioria das pessoas não sabe certinho do que se trata, não. Beleza? Quando esse caso cai em prova, às vezes numa situação hipotética, mas você vai precisar da informação da lei só para resolver, mas numa situação hipotética, quando isso aqui cai, muita gente erra, cara. Beleza? Fechou. E por fim, para eu não aplicar a LGPD nesse caso aqui, o país de proveniência tem que dar uma proteção adequada aos dados pessoais. Então, ó, deixa eu aproximar aqui, ó. O país de proveniência, ele dá, ó, uma proteção adequada. Maravilha, cara. Então, vamos lá. Para finalizar, esse caso aqui, ó, é uma situação de exceção ao tratamento realizado no país. E eu estou falando isso porque a própria lei vai falar. Isso aqui excepciona o inciso 1º do artigo 3º, beleza? Então, ó, isso aqui, ó, é uma exceção ao tratamento realizado no território nacional, no Brasil. Fechou, galera? É isso aqui. Maravilha? Coisa linda. Então, depois tenta revisar todos esses pontos aqui. Vamos passar pela lei agora. Olha só.
Esta lei, ele está falando que não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Primeira situação, se o dado foi realizado por pessoa natural. Tudo bem, mas foi realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, tá? Se ele trocar esse pessoa natural aqui, pessoal, por pessoa jurídica, vai estar errado. Continua. O tratamento realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos, aplicando esta hipótese os artigos 7º e 11 dessa lei, que estabelece o tratamento de dados pessoais, né, e o tratamento de dados pessoais sensíveis. Ah, professor, mas daí não tem que aplicar tudo? Não, porque tem situações, por exemplo, você tem aspectos relacionados à responsabilidade do controlador, né? Tem aspectos que você tem que observar, por exemplo, tratamentos de dados pelo poder público, tratamento de dados em transferência internacional. Aqui, galera, basicamente ele vai falar da necessidade de você ter o consentimento da pessoa. São aspectos simples. Segue. Para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de infração e repreensão de infrações penais. Beleza. E o quarto caso aqui, ó, são aqueles provenientes de fora do território nacional, mas atenção, eles não são objeto de comunicação ou uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiro e também não são objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, ou seja, que não de onde ele veio. Aí tem por último aqui, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei, né? Desde que ele tenha uma proteção de dados adequada. Beleza? Fechou. Professor, finalizamos essa aula? Não, olha aqui. Bom, quando a gente fala que a LGPD não se aplica em tratamento realizado exclusivamente para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão de infrações penais, nós temos algumas observações que a lei traz nesse caso aqui. E a gente vai fazer essas observações agora, tá? Então, olha aqui. Nesses casos aqui, pessoal, a lei fala da necessidade de se observar alguns aspectos, tá? O primeiro aspecto que precisa ser observado é que a não aplicação da LGPD nesses casos aqui, ela será regulamentada. Regulamentada por lei específica, tudo bem? Regulamentado por lei específica. E aqui é o ponto principal, tá? Cuidado aqui ele querer trocar por lei complementar, beleza, pessoal? Vai deixar errado isso aqui, lei específica. Maravilha, professor, como entendi aqui agora. E aí, aqui é o ponto que cai bastante. Olha só. Esse tratamento de dados relacionados exclusivamente para a segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação, repressão de infrações penais, ele não pode ser realizado por pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem? Não pode ser realizado por pessoa jurídica de direito privado. Aí tem algumas exceções. Depois tem exceção, mais exceção ainda. Então vamos lá. Vamos por partes. Estamos falando dos casos que eu não aplico o LGPD relacionado à segurança pública. Primeiro ponto, tem que ser regulamentado por lei específica. Agora a gente vem para esse próximo ponto aqui. Ó, esse aqui você vai anotar que não pode ser realizado por pessoa jurídica de direito privado. Não pode ser realizado por eu vou diminuir isso aqui um pouquinho só para ficar bom, tá? Ó, por PJ de direito privado. Tudo bem? Tudo bem. Aí vai ter a primeira exceção aqui. Então, atenção. Olha só. Salvo se essa pessoa jurídica de direito privado está sob a tutela de pessoa jurídica de direito público. Então, ó, salvo sob tutela de
PJ de direito público. Nesse caso, poderia ser realizado. Ah, como assim, professor? Cara, você tem ali, por exemplo, a própria Polícia Federal está coletou informações relacionadas à defesa nacional. E aí tem uma empresa privada que está fazendo o tratamento desses dados. Tá? Ah, por que ele está fazendo? Ah, combate ao tráfico internacional de drogas. Né? Pegando ali informações pessoais, coletou informações pessoais, de preferência, tudo bem, está fazendo esse tratamento. E teve que mandar para uma empresa, por exemplo, para fazer esse tratamento aqui. Beleza? Ela está sobre a tutela, né? Sobre a observação de uma pessoa jurídica de direito público, que nesse caso seria a União. Poderia? Poderia. Nessa situação aqui, pessoal, tem que informar a autoridade nacional. A autoridade nacional é o órgão que é responsável por fiscalizar a aplicação da LGPD. Então, no caso de você ter uma pessoa jurídica de direito privado sob a tutela de pessoa jurídica de direito público, controlando, realizando informações nesse caso aqui, eu não aplico a LGPD, mas eu vou informar a autoridade nacional. Então, nesse tipo de situação aqui, ó, a gente vai anotar informar a chamada autoridade nacional. Beleza? Beleza, professor? Bom, só que ele está falando salvo sob a tutela de pessoa jurídica de direito público. Nessa situação aqui, pessoal, a própria lei vai falar que em nenhum caso pode a totalidade dos dados serem tratados por pessoa jurídica de direito privado. Vai falar, ó, em nenhum caso pode a totalidade, todos os dados, serem tratados por pessoa jurídica de direito privado. A lei fala em nenhum caso, só que logo depois ela vai trazer um caso que pode. Então, ó, não pode ser realizado, para não aplicar a LGPD aqui, ó, por pessoa jurídica de direito privado, salvo se ela estiver sob a tutela de pessoa jurídica de direito público. Aí a gente anota. Então, ó, isso aqui, pessoal, você tem que saber as informações por etapas. Primeira etapa, não pode ser realizado por pessoa jurídica de direito privado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, salvo-se sob a tutela de pessoa jurídica de direito público. Terceiro ponto, a gente vai falar agora, ó. Em nenhum caso, e eu estou colocando isso porque pode aparecer a literalidade, em nenhum caso a totalidade pode ser, né, tratado por pessoa jurídica de direito privado. Em nenhum caso a totalidade por PJ de direito privado. A totalidade em nenhum caso, professor, em nenhum mesmo. Não, tem um. E aí tem a quarta informação aqui. Ó, salvo, ou seja, tem um caso que a totalidade pode ser trabalhada por pessoa jurídica de direito privado? Sim. E qual caso é esse? Bom, faz sentido, pessoal. É o caso dessa pessoa jurídica de direito privado ser integrante de uma entidade, ser integrante da administração pública indireta. Ou seja, é uma pessoa jurídica de direito privado, mas o capital é integralmente público. Ou seja, ela é uma empresa pública. Então, se for uma empresa pública, poderia. Olha aqui, ó. Salvo se tiver o capital integralmente público. Integralmente público. Aí poderia a totalidade. Né? Qual que é o exemplo aqui, pessoal? O exemplo é a EP, empresa pública. Tudo bem? Maravilha, professor. Então aqui é por etapa, né? Sim, parece bem confuso, pessoal, mas não é. Olha só. Se for o tratamento de dados for realizado para fins exclusivamente de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repreensão de infrações penais,
não aplica a LGPD. Só que tem que ter regulamentação por lei específica. Além disso, não pode ser realizado esse tratamento por pessoa jurídica de direito privado, salvo se essa pessoa jurídica de direito privado estiver sob a tutela do poder público. Mesmo se estiver sob a tutela do poder público, em nenhum caso a totalidade do tratamento pode ser realizado por pessoa jurídica de direito privado. Tem uma exceção, se essa pessoa jurídica de direito privado fizer parte da administração indireta, ou seja, se ela tiver capital integralmente público. Exemplo, empresa pública, por exemplo. Tem o capital 100% público. Maravilha? Beleza, professor. Entendi. Então, olha só. Ó, o que o professor falou até esse momento. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Aí a gente falou os casos lá, né? Agora vem o parágrafo primeiro, os parágrafos. O tratamento de dados pessoais previstos no inciso terceiro, o inciso terceiro é o inciso que traz segurança nacional, né? Defesa nacional, segurança pública, segurança do Estado, investigação e repressão de infrações penais. Ó, ele fala aqui, ó, será regido por lei específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, ó, ela vai prever medidas necessárias ao atendimento do interesse público, observado o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Então, ó, não aplica o LGPD nesses casos aqui, mas vai ser regulamentado por lei específica. E essa lei específica, ela deve observar medidas proporcionais necessárias ao atendimento do interesse público. Eu vou observar o devido processo legal, os princípios gerais de proteção, de dados e os direitos do titular previstos nessa lei. Está falando, ó, vai ser regulamentado por lei específica, tem que ter ao menos alguma proteção tem que ter, não pode ser completamente arbitrário. Segue. É vedado o tratamento de dados a que se refere o inciso 3º do caput desse artigo por pessoa jurídica de direito privado. Aí vem aqui. Esse pedacinho ali está me incomodando, então vou voltar. Ó, vem aqui. Primeira coisa, é vedado o tratamento de dados, no caso do artigo 3º, por pessoa jurídica de direito privado. Beleza, isso aqui a gente já sabe. Exceto em procedimento sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão... Calma aqui. Exceto procedimento tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º. A gente vai falar aqui, beleza? Que é o negócio da empresa pública lá. E aí tem que informar a autoridade nacional. Ok. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referente às exceções previstas no inciso 3º do caput desse artigo e deverá solicitar ao responsável relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Beleza? Fechou. Relatório de impacto é aquele relatório o relatório de que o tratamento de informações pode gerar algum tipo de ofensa a direitos fundamentais e tudo mais. Beleza? Então tá falando aqui, ó, tem que avisar a autoridade nacional, e a autoridade nacional ela pode emitir uma opinião técnica, tudo mais, recomendar como que vão ser feitas essas exceções aqui. Segue. Em nenhum caso, e a lei fala isso, né? Só que ela mesma vai trazer um caso daqui a pouco, em nenhum caso dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso 3º do caput desse artigo, poderá ser tratado por pessoa jurídica de direito privado. Aí tem exceção. Salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. E ele fala aqui, ó, ele traz aqui, exceto em procedimento e tutela sobre a pessoa jurídica de direito público. Só que tem que observar o parágrafo 4º, que diz que a totalidade não pode, salvo se ela possua capital integralmente constituído pelo poder público. Concorda comigo que aqui está mais fácil, né, pessoal, de observar. A gente esquematizou aqui por ponto. Na verdade, é isso que a gente vem fazendo, só que o professor não vai deixar de passar pela literalidade. Beleza? Quando se aplica, quando não se aplica. Na próxima aula a gente fala sobre fundamentos da proteção de dados, né? Quais são os fundamentos previstos aqui na lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tamo junto, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.